Aqui as coisas não te pegam desprevenido. As catástrofes acontecem, mas não te pegam desprevenido porque os jornalistas argentinos, os meios de comunicação argentinos, na questão números, eles são pouco rigorosos, pouco sérios. Mas na questão análise do que está acontecendo e do que vai acontecer a curto, médio e longo prazo, e longuíssimo prazo, eles são excelentes. Então você já tem se você está alerta, você já tem um panorama de como a coisa virá dali para frente, ou pelo menos alguns caminhos. A minha trajetória é bastante fora do normal. Não está na trajetória clássica eixo Rio-São Paulo ou Brasília. Fiquei mesmo em Curitiba, fazendo freelas, mas sem me dedicar seriamente ao jornalismo. Em maio de 95, decidimos passar uma semana de férias aqui em Buenos Aires. Encontramos o Juan Jesús Azenares, que era o correspondente do El País em Madrid, aqui em Buenos Aires, e ele me disse: por que você não vem para cá? Quase não tem correspondente brasileiro aqui. Sem nunca ter botado os pés numa redação no Rio, em São Paulo, eu liguei para as redações sem conhecer ninguém. O pessoal do Estadão foram os únicos que me deram atenção e me disseram: você está indo para Buenos Aires mesmo? Eu falei: sim, estou indo para Buenos Aires. Bom, se você for para Buenos Aires, quando você chega em Buenos Aires, você avisa a gente vê. Então tudo muito nas nuvens, tudo, nada concreto. Comecei a oferecer coisas para eles e eram poucas coisas. E havia passado quase um ano quando eu pensei: bom, acho que não deu certo, vou voltar para o Brasil. Houve uma crise, então, no governo Menem, uma crise política que gerou certas incertezas econômicas e, em vez de pedir 3 matérias por mês, começaram a pedir 3, 4 matérias por dia. E logo depois apareceu a Globo News. Foi assim, foi totalmente na louca de ter vindo para cá. Deu certo, mas podia ter dado muito errado. Difícil é o contato com o governo argentino atual. Com os governos argentinos anteriores não era muito fácil, com esse é pior. As estruturas institucionais argentinas, elas não possuem uma política séria de comunicação. O acesso à informação pública é muito difícil. Outro problema é o volume de coisas que acontecem aqui toda hora. Às vezes tem dias com uma catarata de coisas interessantes, legais, para escrever, mas dá tempo de escrever 2 ou 3, não dá tempo de escrever 4 ou 5. O problema é esse, por excesso, às vezes, de coisas interessantes. É um bom problema nesse caso. Mas aqui dificilmente tem um período de calmaria. Dificilmente uma semana que você diz: não vai acontecer nada, tá tudo calmo. Quase sempre, as 2 vezes que eu falei isso, aconteceu alguma catástrofe. O importante, independentemente dos anos que um correspondente está, é saber medir o peso, a magnitude de uma notícia, se ela é interessante ou não para o Brasil. O cara da quitanda, que sabe que você é jornalista, pergunta: e aí, seu Ariel, o senhor escreveu hoje sobre esse atropelamento dessa velhinha ali na Avenida 9 de Julho? Que coisa feia, que horror, tal. Não, isso é notícia aqui, não interessa para o Brasil. Da mesma forma como uma coisa parecida no Brasil não interessaria aqui ou não interessaria em Washington. No Brasil a gente cresce sabendo tudo sobre os Estados Unidos. A gente sabe qual que é o Partido Democrata, o Partido Republicano, como é que eles são, tal e tal e tal. E sai uma notícia nas agências dizendo que o presidente do Partido Democrata renunciou nos Estados Unidos, e uma situação similar, o presidente do Partido Peronista em Buenos Aires renunciou, a crise que se gera é totalmente diferente e a pessoa tem menos background sobre como é que é o Partido Peronista. Eu acho que me adaptei bem, espero. Dizer, eu nunca tinha feito TV, nunca tinha feito rádio, nunca tinha escrito sobre economia, né? Mas é questão de sentar e estudar e se preparar. Porque foi por telefone no começo. Foi tudo por telefone. Era porque não aparecia com a câmera. A entrada era o áudio e botavam a fotinho com o telefone, Ariel Palácio falando de Buenos Aires, e a mapinha da Argentina, tal, as imagens. Tive que fazer câmera pela primeira vez 2 ou 3 anos depois. Nessa ocasião coincidiu que minha mulher tinha começado a trabalhar em TV. Ela foi na primeira vez que eu tive que gravar, me ajudou, e o cinegrafista era um senhor
com muita paciência, que ainda é o nosso cinegrafista, e aí teve muita paciência em fazer, gravar e regravar e regravar e regravar, acho que 10 vezes ou mais vezes, até que deu certo. E ele me disse uma coisa, naquela ocasião ele falou, olha, tem caras com 30 anos de experiência que também tem que repetir a mesma coisa 10 vezes. Foi uma adaptação gradual. Existem pessoas que se recusam a se adaptar ou se recusam a fazer alguma coisa diferente do que fizeram todas as suas vidas. Falta de adaptação ou vontade de se adaptar existe em qualquer geração. Eu não consigo imaginar como é que vai ser o jornalismo daqui a 5 ou 10 anos. Eu sei que tenho que estar preparado para me adaptar às circunstâncias.